Muito bem. Você já esteve estressado no trabalho? Você já teve fadiga no seu trabalho? Ficou cansado? Final da jornada de trabalho, você está ruim? Ou então você está trabalhando já sem férias e você já começa a ficar ansioso, irritado? Tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de carga mental no trabalho, que nós vamos ver no nosso tema de hoje. Olá, sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, médico perito judicial, com especialidade pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. Somos proprietários aí da MedSafe Solution, empresa que produz software para a área de saúde ocupacional, perícia médica e ergonomia. Professor também da pós-graduação de ergonomia da Universidade Estadual de Londrina e proprietário do Instituto Imersão, empresa que produz software para a área de perícia médica, ergonomia, etc. e tal. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Cada vez mais nós temos ações judiciais relacionadas aí aos famosos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Depressão, ansiedade, estresse, burnout, etc. e tal. E tudo isso tem muita relação com diversos fatores organizacionais, aí, cognitivos, etc. e tal. Assédio moral, assédio sexual, nós vamos ainda falar alguma coisa disso no nosso tema Mas também está relacionado com aquilo que nós chamamos de carga mental no trabalho. E o que é essa carga mental no trabalho? Ela é caracterizada pelo esforço intelectual que um trabalhador tem que fazer conforme as demandas que chegam do seu trabalho e que o seu sistema nervoso recebe e com ele deverá reagir. Okay? Então essa é a carga mental, tudo que acontece. E ela é dividida, essas demandas elas ocorrem em três situações com essas demandas: a percepção, a interpretação e a tomada de decisão. Em todo trabalho você vai ter lá uma série de sinais que vão acontecer. Então eu tenho que analisar esse documento, eu tenho que ver o ruído dessa máquina, eu tenho que visualizar a produção, eu tenho que saber como é que estão as pessoas aqui ao meu redor. Então eu tenho diversas informações e eu tenho que ficar de olho em todas essas informações. Recebendo essa informação, eu vou ter que interpretar essa informação. Então, essa informação ela é transmitida ao cérebro, ela é processada e interpretada, e aí ela vai ser, então, transmitida de volta para o organismo para que eu, então, tome a decisão. E é interessante que, para poder executar essa ação, eu vou ter que escolher qual a forma mais adequada. Então, tudo isso passa pela minha carga mental. A minha tomada de decisão, eu posso ter, dependendo daquilo que eu percebi, 2, 3, 4 tomadas de decisões diferentes. E eu vou ter que fazer essa tomada de decisão. Então tudo isso é a minha carga mental. Tudo isso que está envolvendo ali é o que vai estar associado, então, com esses meus fatores. E aí, quais são os fatores que podem interferir de uma maneira positiva ou negativa nessa minha carga mental? Primeiro qual a quantidade de informação recebida? Quanto mais... Lembra que eu falei da repetitividade no tema anterior? Eu falei sobre feed? Eu sempre falo sobre o tal do feed. Frequência, intensidade, duração. Então, a minha carga mental vai depender disso também. Qual a quantidade de informações que eu recebo e qual a complexidade de informações que eu estou recebendo nesse meu trabalho. Quanto maior a quantidade e maior a complexidade, maior a minha carga mental. Em qual tempo? Esse tempo é interessante,
Qual que é o tempo que eu disponho para executar essa atividade? Se o tempo é muito curto para eu ficar desenvolvendo essa atividade, eu logo vou ficar sobrecarregado. E além do tempo muito curto, qual o tempo que eu preciso manter a atenção? Então veja bem, você está lá numa palestra, está assistindo aqui, o meu tema ok? Quanto tempo você vai ter que ficar olhando para essa tela para entender o que eu estou falando? Então, qual o tempo de atenção? Se eu fizer o meu tema de 2h30, vai encher o seu saco, não vai? Você não vai conseguir ficar mantendo a atenção 2h30. Por isso que a gente faz 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, aí no máximo, estourando, que é o tempo que eu sei que você vai estar mantendo a sua atenção. Então, se o meu tempo de resposta é muito curto, ou se eu tenho que manter muita atenção, a minha carga mental vai ficar muito maior. E com isso, vai poder levar ao que nós chamamos de fadiga, ok? Além dessas questões, vão ter alterações na minha carga mental do trabalho, alguns aspectos individuais, ok? Então vai depender, por exemplo, da idade da pessoa, né? Então, obviamente, quanto maior a minha idade, pode ser que eu passe a ter problemas de cognição e que vão dificultar aí a eu manter a minha atenção. Vai depender da minha personalidade, não é? Se eu sou uma pessoa que tem toque, se eu sou uma pessoa mais lenta, né? Então vai depender aí da minha personalidade, nos aspectos da minha personalidade, que vai fazer eu levar aí a minha fadiga ou não. E olha que interessante, vai depender da minha motivação. Pô, se eu vou assistir uma palestra de uma coisa que não me interessa, eu vou conseguir manter a atenção, a minha carga mental? Vou nada, não é? Então vai depender da minha motivação e do meu interesse. E olha que interessante para os empresários. A minha resposta a essa carga mental também vai depender muito da minha satisfação com o trabalho. Se eu estiver satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, se aquilo representa algo importante para mim, tanto para o meu aspecto pessoal, para o meu aspecto social, para o meu aspecto financeiro, melhor eu vou ter a minha resiliência com relação a essa carga mental. E, obviamente, o meu nível de aprendizado, quanto mais eu sei fazer aquilo, quanto mais eu sei, mais fácil é para eu fazer, menor a minha influência da carga mental. E é importante, outra coisa que pode influenciar na minha carga mental são os fatores ambientais. Ou seja, se eu tenho um trabalho que eu preciso de atenção, o meu ruído tem que estar baixo. Meu nível de ruído, não adianta eu ter um trabalho de atenção com nível de ruído alto, né? A minha temperatura tem que estar, porque senão aquilo vai me alterar. A temperatura ambiental tem que estar boa, né? Ou seja, tudo isso, juntando, pode afetar a minha carga mental e me levar à fadiga, ok? Por isso, uma das coisas importantes para melhorar, para impedir de levar à fadiga, são duas situações que eu tenho que procurar fazer. Uma são as pausas. Então a pausa não é só para questões de movimentos repetitivos na empresa. A minha pausa ela também tem que passar a ser feita para atividades de alta carga mental. Eu tenho que estipular pausas. E estipular também rodízios, muitas vezes, daquela atividade. Então, se eu tenho uma atividade com alta carga mental, eu vou fazer rodízio também com uma atividade menor, para depois voltar lá, para eu poder manter, então, o meu nível de atenção. Tudo isso para eliminar a fadiga. Nós temos dois tipos que a gente pode considerar como fadiga. Aquela que é normal, ou seja, você chega no final do dia, você está cansado, né? Você dormiu, acordou, no dia seguinte você está legal, está tudo bem. Então essa é uma fadiga normal, né? Que cessa com cansaço, ela está caracterizada lá, um rebaixamento no seu rendimento, mais o cansaço no final do dia. E o nosso grande problema é a fadiga crônica, que é aquela que não melhora com o descanso. Ou seja, a pessoa foi mantendo vários dias, meses, todos seguidos de fadiga diária, até que chega uma hora que ele passa a ter essa fadiga crônica, onde vai ter
sinais e sintomas já de patologias mentais. Depressão, burnout, ansiedade, vertigem, insônia. Você pode ter uma série de alterações que vão estar relacionadas aí com essa fadiga crônica. Aumentando o absenteísmo, e é isso que eu quero mostrar para os médicos do trabalho e para os empresários. Se você tem um trabalho veja bem, o pessoal chega, doutor, nós precisamos melhorar o absenteísmo. Quem não sabe, absenteísmo é a falta no trabalho. Doutor, nós precisamos melhorar o absenteísmo aqui na empresa. O que nós fazemos? Esse povo pega muito atestado. Aí você vai lá na empresa e olha, atividade com altos movimentos repetitivos, alta carga mental, sem pausa e sem rodízio. Meu querido, vai ter alta absenteísmo, o povo vai começar a faltar mesmo. Ele precisa descansar. Chega uma hora que ele não aguenta. Então, um dos primeiros pontos para você melhorar o absenteísmo na sua empresa, meu querido, melhore as suas questões ergonômicas, melhore a sua ergonomia dos aspectos biomecânicos e principalmente melhore a sua ergonomia nos aspectos de carga mental relacionada ao trabalho. Você melhorando isso, eu posso garantir para você, vai melhorar em muita o absenteísmo na sua empresa. Melhor ainda, vai melhorar em muito o presenteísmo. O que é o presenteísmo? É aquele cara que vai trabalhar, mas também não vai nada. Okay? Que isso não aparece nos atestados lá, não aparece nos números. Mas você tem muita gente lá na empresa que está matando serviço, está fazendo de conta que está trabalhando e não está, porque está cansado, ele está desgastado, ok? Então, carga mental no trabalho é uma coisa extremamente importante. E eu digo para vocês, tem como analisar? Existem ferramentas ergonômicas para analisar a carga no trabalho? Sim, existem. Quais são? Não vai dar para falar aqui no tema faça os nossos cursos aí de ergonomia. Nós vamos falar de HSE, de Ergos Mental, de NASA TLX, são vários os métodos macroergonômicos, são várias as ferramentas ergonômicas que podem ser feitas para analisar se tem carga mental no seu trabalho ou não e para propor medidas de melhoria, né? Então, nós vamos ter que fazer muitas coisas, então melhorar as compreensões na percepção, lembra aquelas 3 coisas que eu falei? Percepção, interpretação e tomada de decisão? Então nós vamos ter que melhorar e vai incluir aí pausas, rodízios, reduzir o trabalho no turno noturno, que é pior, né? Fazer bons treinamentos, facilidade na compreensão, eu tenho que ter documentos claros, o que eu vou fazer, eu tenho que estar tudo bem delimitado, tem várias coisas que eu posso fazer para melhorar a carga mental do trabalho, prevenindo assim então as fadigas, prevenindo as depressões, as ansiedades, etc. Espero ter colaborado com vocês aí nesse tema que é extremamente importante, que tem aumentado muito o número de processos judiciais que estão relacionados aos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Muito obrigado, até a próxima.